Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Bom, estava o Tiago falando, né, sobre o homem rico, jovem. A gente fala que é jovem rico, mas era um jovem que era dono de muitas propriedades. E o Evangelho de Marcos vai falar que Jesus amou esse jovem, né? Jesus olhou para ele e o amou. Falou assim: puxa, eu gostei desse cara. Então, ele realmente não era qualquer pessoa, ele era um cara muito legal, que talvez muito esforçado. E esse é o perigo de todo ser humano, né? Quer dizer, os melhores seres humanos que eu conheço são também os piores, porque são seres humanos tão fabulosos, são igual a Satanás, igual o que Satanás se tornou. Mas o Lúcifer, ele era um cara maravilhoso, porque ele era cheio da glória do Senhor, ele tinha tudo do bom e do melhor que Deus pudesse dar a alguém, e ele era tão autossuficiente que ele começou a pensar o seguinte: eu posso fazer umas coisas melhores que Deus, que o ser humano ele vai se endiabrando no caminho, não é assim. E esse jovem rico, ele era assim, né? Ele era um homem tão bom, tão justo, tão esforçado, tão trabalhador, tão guardador dos mandamentos, tão zeloso em tudo que ele fazia, tão criterioso, né? Quer dizer, ele teria lá os 5 critérios da sabedoria, não sei se vocês sabem, né? Os 5 critérios do bom caráter, né? Então, ele era um cara que ele era sábio, ele era diligente, ele era prudente, ele era solidário e ele também era inteligente, que são o que a gente chama de 5 critérios do bom caráter, né? E a gente, na verdade, só valoriza o ponto negativo do caráter. O oposto da sabedoria: a gente é insensato, ainda faz provérbios orgulhosos, só respeito quem me respeita. Alice. Então, a insensatez também Alice, chega um pouquinho para cá. Os seus provérbios. Ao invés de a gente ser prudente, a gente é ingênuo, né? Não, eu confio em todo mundo. Que isso, gente? Se nos amemos uns aos outros, aí você sai se lascando todinho, porque você ama todo mundo. E isso é ingenuidade, não é prudência. Isso é o que o livro de Provérbios chama de simples, né? O simples. Ele vê o perigo e se atira. Ao invés de a gente gostar da diligência, a gente fica pensando no autoconforto, mais conhecido como preguiça, né? Ah, não, meu filho, o que eu puder deixar para os outros fazer para mim, é a pessoa que não é diligente. Ao invés de a gente ser solidário, a gente é escarnecedor, a gente é Danilo Gentili. Viver é zombar dos outros. Eu pego a coisa mais exposta daquela pessoa para escarnecer, ou seja, viver da carniça daquela pessoa, né? E a gente não gosta de inteligência, a gente gosta da perversidade, que é você usar toda a sua inteligência para pensar em si, né? Mas aí esse jovem, esse homem que Jesus amou, ele na verdade ele era isso, né? Ele era sábio, prudente, diligente, solidário e inteligente. Só que essas pessoas, elas acabam ficando assim: Deus nem pode me pedir isso, porque eu já sou uma pessoa esforçada. O que mais me falta? Porque realmente eu cumpria todos os critérios, né? E aí às vezes a pessoa é tão maravilhosa que ela acaba não ouvindo o próprio Deus, né? Mas por que eu vou ouvir Deus se eu já faço tudo o que Ele quer? Ou eu faço tudo o que eu penso que Ele quer? Eu sou um bom marido, sou uma boa mãe, sou um bom vizinho, eu paro tudo na minha vida para ajudar todo mundo. E é de verdade, a pessoa faz isso de coração, só que as pessoas que fazem isso de coração têm uma dificuldade de falar assim: uma coisa só basta. Só uma basta. É que você me ouça. Eu nem estou querendo que você seja perfeito, só estou querendo que você me ouça. Eu estou querendo que você ande na minha, e não no seu esforço, no seu bom caráter, na sua justiça, na sua solidariedade, né? De maneira que muita coisa que a gente louva aí são enganos, né? Eu vi até no título de um vídeo que eu postei essa semana, que tem esses contrastes que não parecem contraste, né? É o contraste entre a sabedoria e o bom senso. A pessoa fica trocando a ousadia da sabedoria pela conveniência do bom senso.
Ou o contraste entre a religião e a fé. A pessoa acha que ela é uma pessoa de fé porque ela cumpre todos os ritos, mas ela cumpre todos os ritos exatamente porque ela está com fé nenhuma. Então ela é muito religiosa. O contraste entre a bondade e a conveniência, né? Porque às vezes a pessoa confunde ela ser bondosa, correta, com fazer aquilo que agrada a todo mundo. Então esses são os verdadeiros contrastes, não é essa coisa maniqueísta do bem contra o mal. Às vezes o contrário do bem não é o mal. O contrário do bem é essa bondade, assim, eu estou fazendo isso porque eu sei que é assim que as pessoas gostam, então é assim que eu vou fazer. E Deus é o primeiro a não ter compromisso com isso, né? Ele tem compromisso com a transformação das nossas vidas, inclusive com a transformação de quem é tão esforçado, tão diligente, tão sábio, tão inteligente e tão diligente. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando o apóstolo chega aqui e fala assim, a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, você tem vários matizes aqui. Você tem um matiz escriturístico, né? A gente vai vendo que o ser humano ele não consegue se desfazer do seu dado cultural. Você pega o apóstolo João. Ele era um cara que moralizava as coisas. Eu já estava lendo um provérbio desses que eles põem em rede social aí. Não adianta você limpar o porco, porque depois que ele está limpo, ele vai voltar para a sujeira. Que é uma das grandes mentiras da humanidade, é a mentira de que porco gosta de sujeira. Porco detesta sujeira. O que o porco faz na sujeira é tirar o seu substrato, o seu alimento. Mas tirando isso, ele não quer sujeira, ele não gosta de ficar na lama. A gente, na antiguidade, criava porco no chiqueiro, achando que o bicho gostava de ficar naquela desgraça. Era uma tortura que o bichinho sofria e ainda tinha que acabar na panela. Mas porco não gosta de sujeira. Ele é igual, sei lá, as corredoras no fundo do mar, ou o urubu. O urubu come carniça, mas ele tem a sua higiene. Ele não dorme dentro da carniça, fica lá. Não é isso, né? Então, a gente tem as tradições, por exemplo, de olhar para um porco como um animal que gosta de sujeira, de olhar para o Esaú como um cara que era profano, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, e de olhar para o Caim como um cara perverso que matou o Abel porque ele era do maligno. E aí o João reproduz essa tradição aqui, que ele vai dizer, por que Caim matou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. E as coisas não são tão assim, Caim e Abel, porco e sujeira, e tradição e cerimônia, não. Elas são muito mais vulneráveis, né? Esses limites, eles se misturam muito, de maneira que cristão não gosta muito dessa filosofia chinesa, mas elas têm muita razão. O Yin e Yang, né? Que é aquela figurinha branca com ponto preto, aquela figurinha preta com ponto branco, que a realidade é assim. Por isso que Jesus ele veio combater esse maniqueísmo, né? Ele andou com as pessoas que eram vistas como pessoas que não tinham boa índole, que não tinham boa moral, que não tinham... Ou seja, ele era a expressão do perdão. Ele vivia perdoando, porque para poder andar com as pessoas nas quais ninguém acreditava, ele estava dizendo, ó gente, as coisas não são como vocês veem. Quem vocês falam que pecou, aos olhos de Deus nem pecou como vocês imaginam. Porque Deus é que sabe o que é o pecado, o que é a pureza. Deus é que sabe o que é um jovem esforçado, que é muito mais criminoso do que aquele cara que aos olhos daquele jovem não é esforçado. Por isso que a gente vai precisar sair aqui do apóstolo João um pouquinho, ir lá para a história original, de onde ele tirou o seu pensamento moralístico. Ele está aqui pregando o evangelho, mas não está deixando de ser menos moralista, né? Então, em Gênesis 4, vamos ler a historinha que todo mundo conhece, e diz assim, ó. Coabitou o homem com Eva e sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. O que dá a entender que Adão e Eva já tinham muitos filhos e filhas, e que o Caim foi o primeiro filho que ela teve depois do paraíso, por o que ela vai dizer aqui, ó. Então disse,
adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, ela entendeu que parto a partir dali era risco de morte. Daí que significa Caim, adquirido com a ajuda do Senhor. Se não fosse Deus, ela estava morta ou ele nem nasceria. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. 2 homens com uma profissão digna, cada um ao seu modo, né? Então Abel, ele cuidava de ovelhas, que pastor de ovelhas, professor, pastor de almas, são profissões que as pessoas olham assim e têm uma tendência de chamar o cara de vagabundo, né? Ou ele é aproveitador ou ele é vagabundo. Ninguém acredita que um professor de verdade ele seja uma pessoa aplicada ao conhecimento, porque é engraçado que até no cotidiano da escola, as escolas lutam muito para que você não seja professor, elas querem que funcione. Houve aqui um horário aqui de 7 a meio-dia e 20 e vamos colocar isso no protocolo, mas quando se vê um professor educando uma turma, nossa, isso é muito radical, né? Ele está ensinando, nossa, qual que é a novidade dele? Ele está dando aula, é muito caxias, que absurdo um professor dando aula. Porque o professor tinha que fazer dinâmica de grupo, gente, o que é isso? Vamos fazer umas gracinhas para os meninos rir? A vida é tão chata. Quem disse que a adolescente vai para a escola querendo estudar? Então é assim, você fica nesse limbo. Ou você é o dinamizador de grupos, ou você é o vagabundo que fica ali esperando a hora passar para ganhar o seu salário. Aí é assim com o professor, é assim com o pastor de ovelhas. Então possivelmente o Abel era o ator que ficava olhando ovelha. Nem se sabe como é que ele fazia aquilo. Só cuidava de animal, ainda tem aquela coisa, né? É o professor que é amargurado com o aluno, é o motorista que odeia passageiro, é o médico que detesta paciente, e o pastor que detesta ovelha. De vez em quando a gente vê aí esses processos no Oriente Médio, como é que eles vão tirar a lã das ovelhas. Poxa, os caras não têm nem amor pelo que eles fazem, né? Puxa, tem um animal aqui para tirar a lã, deixa eu fazer da melhor maneira possível. Aí o cara vai tirar a lã, deveria ser um ato de amor, né? Tipo, puxa, a gente vive desse bichinho inocente do que ele produz, a lã dele, a carne dele. Aí os caras pegam de qualquer jeito, dá uma pesada disso e sai rolando escada abaixo. Eu fico, meu Deus, que povo perverso, né? Que matador, essas coisas todas. Eu fico imaginando que talvez os sacerdotes do Antigo Testamento fossem assim. Ai, eu nasci para viver dessas merdas, né? Traz a próxima ovelha aí, mata de qualquer jeito. Não tem reverência, né? Porque o sacrifício, que no latim seria sacro ofício, né? Que seria uma coisa assim, que parece perversa, mas deveria ser feito com muita reverência, porque está tirando uma vida inocente em prol dos pecados da humanidade. Mas a gente não sabe como é que o Abel era pastor de ovelhas. O que se sabe de pastor de ovelhas é esse cara que pega, tem cajado, o esporte é você sair descendo cacete de ovelha. Esse é que é bom. O Davi era um pastor mais amoroso, né? Porque ele estava lá entre as ovelhas, então ele fazia salmos, tangia sua harpa, aquela coisa toda. Mas é isso. É professor que detesta aluno, e pastor que detesta ovelha, e pastor de igreja que detesta as pessoas que Deus colocou no caminho dele, né? Então o Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador, que é aquela coisa mais artística, né? Que talvez o primeiro elemento cultural que a gente pode ver é a prática do lavrador, porque ele está cultivando, né? Ele está fazendo colheita, ele está cuidando da plantação e não da sobrevivência. Então ele já faz horta, né? Tem aquela questão da monocultura, toda aquela arte do lavrador. Preparar a terra para a produção, né? Ele é um cara que prepara a terra para a produção. E é claro, esses dois são homens de presságios, são parábolas, porque ser pastor de ovelhas é uma coisa básica, que é só você cuidar do ser vivo que está ali na sua frente. Agora, você ser lavrador exige perícia, arte, estudo, conversar com a terra, entender o que você pode extrair. Então, o Caim poderia se assemelhar ao jovem que não quis deixar a sua fortuna para seguir Jesus. Como assim? Que eu trabalhei essa terra e agora vou ter que dar isso tudo para Jesus? E aí Deus chama muito de nós assim, né? Muitos de nós somos os bocoiós. O rei Davi, quando era pastor de ovelhas, só ficava cantando, fazendo salmo. A gente querendo salmo de Davi aqui.
Mas ninguém valorizaria um cantor bobo com essas musiquinhas. A gente acha que música é vagabundo, que artista é vagabundo, que pastor é vagabundo. Né? No Brasil tem esse mito, professor é vagabundo. Né? Vagabundo vai fazer greve lá, à toa. A pessoa não entende que é uma luta. Então você tem aí o pastor Bocoió e o artífice, o artista, o esforçado, o agronegócio, Caim. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim no fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí o cara tem iniciativa, né? Porque o cara, diz o provérbio lá, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que Caim estava fazendo aqui? Ele lavrou a terra, fez a sua obra de arte, fez a sua cultura, né? Cultivou a terra, preparou o que era natural e pegou isso e ofereceu ao Senhor em sacrifício, em culto. Senhor, que de toda a minha arte, de toda a minha vida, de toda a minha obra, eu ofereço. E o Abel, olha como é que o texto vai dizer. Abel, por sua vez, quando fala assim, por sua vez, um viu o outro que cultuando o Senhor. Eu vou cultuar o Senhor também. O que eu posso oferecer ao Senhor? Eu cuido de ovelha? Vou oferecer uma ovelha para o Senhor. Aí o Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Pronto. Aqui, todos nós aqui, na verdade, somos Caim. Porque todos nós aqui sabemos como a vida como ela é, a tentação que você resiste, o mico que você paga, tanto que você se prepara, você faz análise, você se prepara psicologicamente, você estuda, você é criterioso, você fez tudo direitinho, aí vem aquele seu irmão e você já olhava para ele assim, isso é uma toa. Né? Aqui todos nós temos uma história assim para contar. Né? Minha irmã era jogadora de vôlei, eu era a deprê da família. Quem dava alguma coisa ruim, talvez nem minha irmã. Minha irmã caçula, coitadinha. Aí a pessoa percebe que Deus recebeu um sacrifício do coitadinho, ou do desleixado, ou do estranho. Porque cá para nós, qualquer um de nós iraria cair na hora de ver um cara igual aquele pegando uma ovelha e matando, né? Possivelmente, o Abel deve ter ouvido algumas histórias da mãe dele, que falava assim, meu filho, quando nós perdemos a glória do Senhor, que era viver no Éden, você acredita que Deus matou um animal para vestir a gente com a pele desse animal? Aí a Eva deve ter contado isso para o Abel. Então Abel, filhinho da mamãe, falou assim, se Deus matou o animal para vestir papai e mamãe, então eu posso matar um desses animais e oferecer para ele. Até com uma percepção torta sobre Deus, que é a mesma percepção que a gente tem sobre o porco, ou a percepção que a gente tem da raposa, né? Ou a percepção enganosa que a gente tem da águia e a galinha, como se a águia fosse um animal supremo, e a galinha um animal idiota que fica ciscando. Não, a galinha só é galinha, a águia só é águia, mas a gente que moraliza tudo. E aí, quem fez isso na humanidade foi o La Fontaine, né? Começou a criar as fábulas. Ele começa, bota o canto da cigarra como coisa de vagabundo e a formiga como trabalhadora. Né? Aí você pega até um sábio antigo que fala, vai ter com a formiga, o preguiçoso, porque ele ficou observando como é que as formigas trabalhavam. Né? E para observar como as formigas trabalhavam, ele mesmo era bem à toa, né? Porque você tem que ser bem à toa para ficar observando as coisas e tem de observar mesmo. Se observar é trabalhar. Né? Que é o campo dos filósofos. Né? O La Fontaine estragou a humanidade com as suas fábulas, porque a gente se apegou à fábula, né? Fazendo exatamente aquilo que o Paulo condena. Esses aí abandonaram a verdade para dar ouvido a fábulas, porque fábula é uma coisa muito bem construída, mas ela é mentirosa sobre o seu produto. A gente acha que o burro nasceu para ser escravizado nós, porque a gente acha que ele é burro. No sentido de que ele tem prazer em carregar tudo por nós, em apanhar. Mas é a gente que pensa assim. A gente chama a vaca leiteira de vaca leiteira. Como se a vocação dela fosse ter nascido para dar leite para nós. Né? A gente chama o gado de corte. Então, a missão dele foi nascer para gerar carne cortada para a gente.
Então a gente banaliza a vida porque é isso que a agricultura faz. Né? Mas como viver é ter de viver nessas fronteiras, não estou aqui pedindo a ninguém para virar ET e se retirar da vida. Jesus disse para a gente, né, sobre nós, que era para a gente ser livrado do mal e não necessariamente que a gente fosse tirado do mundo. Então, mesmo a gente tendo essa percepção de que existe uma vida melhor do que essa que a gente leva, a gente está nessa vida, nessa bolha maldita. O que a gente não pode fazer é reforçar as fábulas de La Fontaine. Que a guitarra não canta porque ela é vagabunda, ela só está num rito natural de chamar a galera para reproduzir. Né? Então, os dois irmãos então fazem cada um sacrifício ao seu modo, de acordo com a sua percepção, e o Abel tinha essa percepção, Deus é esquisito, se ele matou o animal para vestir papai e mamãe, então eu posso matar um animal e dar esse sacrifício para ele. Ele faz isso e nós temos aí, lá no Novo Testamento a gente teve essa questão da percepção do apóstolo, ou seja, mesmo a pessoa que andou com Jesus pode ter percepções profundamente moralísticas acerca da existência. E agora que a gente tem a percepção do escritor judeu, que a gente costuma adorar, né? Não, se for um israelita que escreveu isso aí, neles estão os segredos, os oráculos de Deus. Tem um oráculo de Deus, mas ele é só mais um ser humano, estava escrevendo conforme ele conseguia. E aí cada um oferece os seus sacrifícios conforme aquilo que conseguia perceber. E apesar das nossas percepções, apesar dos nossos valores, apesar do nosso aconchego por aquilo que a gente faz, Deus é Deus, Ele sempre vai se revelar assim. E aí, Ele não escondeu dos dois que Ele gostou da oferta de Abel. E aí o Caim gostou, né? Caim ficou assim, como assim que Deus gostou da oferta desse cara? Eu fiz tudo tão direitinho. A gente vê isso muito nos Salmos, né? O salmista fala assim, Senhor, eu faço os meus jejuns, eu faço tudo direitinho, eu me agarro na minha integridade, ouve minha oração. E Deus nem tem nada contra a gente fazer isso, não. A gente apresentar a Deus o nosso esforço. Só que Ele é Deus, Ele pode dizer o seguinte, olha, eu gostei do sacrifício do fulano, não estou dizendo que eu não gostei do seu, mas eu gostei desse aqui. É porque nós é que somos dicotômicos, bipolares, de lógica grega. Se Deus mostrou para mim que Ele gostou do sacrifício do Abel, então quer dizer que Ele não gostou do meu. A gente tem que ser com casa, né? Dos nossos filhos. Se você falar assim, Gisele, que carrinho bonito, porque o meu é feio, a gente é assim, carrinho. Mas eu não falei nada do seu carrinho, eu só falei que o dela é bonito. A gente é assim no campo religioso, né? Olha, vão lá no culto lá em casa já, porque você está falando que a sua casa é o melhor lugar do mundo. Não, só estou te chamando para ir no culto lá em casa. Não estou falando mal dos outros cultos, não. Então a gente é todo dicotômico e o Caim, ele acaba apresentando isso. Não quer dizer que o Abel não fosse, é porque o Abel morreu. O que nós temos aqui diante de nós é a humanidade nas suas muitas facetas. Então o Abel não teve tempo de mostrar que ele era tão humano quanto o Caim. É porque a gente pega a história que está contada no Gênesis e fala, Abel era bom porque morreu, Caim era mal porque sobreviveu. Mas Deus não pensava assim não, continuemos vendo a história. Aí, versículo 6, então disse-lhe o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, eu não falei que eu não gostei do seu sacrifício, você está com raiva de quê? Eu gostei do seu irmão, não quer dizer que eu não gostei do seu, Bocoy. Não, ele demonstrou que ele gostou da oferta do Abel. Até porque a oferta do Abel era bem profética, né? Independentemente do que o Abel pensasse, o que ele fez ao matar um animal inocente e oferecer a Deus, era o sacrifício que viria. E era o que já tinha acontecido com os pais dele, né? Deus matou animais inocentes para vestir o Adão e a Eva. Ele meio que entendeu mais ou menos essa mensagem. E aí, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E proceder bem aqui não é fazer igual o Abel. Proceder bem não fica agindo conforme essa ira. Em nenhum momento eu falei que eu não gosto de você. Eu só gostei de sacrifício do seu irmão, achei legal o que ele fez. Achei interessante. Tem uma coisa ali
que teve um link com algo eterno que eu estou fazendo nessa humanidade, porque a humanidade foi criada sob a insígnia do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Foi isso que Deus viu naquele ato espontâneo e até inconsciente do Abel. Mas o Caim era um homem muito bom para ouvir Deus falando, né? Se procederes bem, não é certo que será dizer? Se toda vez procederes mal, eis que o pecado já à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Pronto, aí começa a religião. Porque você começa, né? Como é que eu vou fazer agora com esse cara que fez uma coisa que Deus gostou? E aí, o invejoso, ele é um cara que... ele viu a luz de Deus na vida do outro, mas ele não confia na luz de Deus na vida dele. O invejoso, ele nem gosta da luz de Deus na vida dele. Ele quer a luz dele na vida dele. O invejoso, ele até prefere, de certa maneira, que Deus nem interfira no projeto dele. Tudo começa assim, com boas obras. É a igreja de Éfeso. Boas obras, prudência, abominamos o mal, não deixamos mau caráter ficar aqui. Só que na hora que Deus fala assim, olha, vocês para mim são mortos. Se vocês continuarem nesse caminho, eu vou apagar a lâmpada de vocês. Vocês viraram a própria divindade. Né? E aí, ele convida o irmão para o campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, crime premeditado. Eu preciso tirar esse cara é esquisito, ele é estranho, mas Deus gostou disso, eu não posso deixar isso continuar. Então você tem um monte de coisas aí envolvidas. O cara se achava Deus, achava-se Deus de Deus e Deus o próprio irmão. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse, querendo dizer assim, o senhor não é o homem que gosta do que ele fazia? Então o senhor sabe onde ele está? Disse Deus, que fizeste? O sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. E até aqui, nós temos a interpretação do texto, o que o Caim estava entendendo, e a verdade dos fatos. Nós temos aqui alguém reproduzindo uma história, sem ter diante de si os fatores internos que tem ali. Eu acho que o direito na humanidade, acoplado com as ciências humanas e sociais, nos dá essa questão que nunca passa pelo texto bíblico, né? Que é assim, isso aqui é uma história que precisa ser contada. É o que a gente chama de narrativa. Narrativa nem sempre é uma coisa ruim. É só porque isso precisava ser passado para a humanidade e está aqui. Só que o que a gente tem aqui na verdade? A gente tem primeiro Deus dizendo para Deus fazendo a técnica de venda às avessas. O que é a técnica de vendas? Cara, o que você fez é muito ruim, vou te contar. Você vai ser fugitiva, vagabunda, errante, porque o que você fez, as pessoas que fazem o que você fez, elas vivem assim. É isso que o texto está dizendo. Não é que Deus amaldiçoou o Caim. Ele está dizendo, quem faz o que você fez, fica assim. E aí o Caim, ai, estou lascado, eu vou ficar assim, igual o Senhor falou. Mas aqui é que tem a chave do texto que o nosso moralismo não nos permite perceber. Porque o Senhor, porém, e primeiro Deus mostra o comércio às avessas aqui, ó. O que você fez é assim que as pessoas ficam. Loucas, fugitivas, errantes, perversas, onde elas põem a mão tudo dá errado. Só que tem um porém. Ele não é Deus dos impossíveis? Ele disse isso, né, na passagem que o Tiago trouxe para a gente no começo do culto. Mesmo sendo difícil o rico entrar no reino de Deus, para Deus não há impossíveis. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. Até um camelo passar pelo buraco de uma agulha e também um rico entrar no reino dos céus.
E aí Deus opera aqui na cara de Caim o impossível. O Senhor, porém, e esse porém é a impossibilidade. Como que dizendo, tá bom, Caim, nada disso vai acontecer com você. E para garantir que nada disso vai acontecer com você, ele disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, é tão impossível te matar, Caim, é tão impossível fazer com você o que você fez com seu irmão, que quem se atrever a fazer isso com você vai ser castigado 7 vezes. E não foi só isso que ele falou, não. Ele fez uma coisa aqui que a igreja cristã perverteu na história. Que é assim, ó. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Ou seja, a garantia de que Caim não ia morrer era tão grande que Deus colocou nele um sinal. Porque alguém olhava para o Caim e pensava assim, e olha só, aí a religião perverte esse texto, né? O que a religião faz ali da Idade Média, para a emergência do capitalismo? Gente, assim, estava pensando aqui nas minhas meditações, uma meditação perversa, que o sinal que Deus colocou em Caim foi a pele preta. Porque como Caim e Cã são parônimos, né? São palavras parecidas, com significados bem diferentes. Caim, Cã, Caim, Cã, Caim, Caim. Caim. Cã é o cara que deu origem à África. Africano é preto. Ah, então a cor preta foi a cor que Deus colocou, foi o sinal que Deus colocou no Caim. Só que primeiro, mesmo com as limitações do autor do texto, o Espírito Santo é maravilhoso, porque ninguém sabe que sinal foi esse que Deus colocou em Caim. E a gente sabe, é um sinal colocado à moda divina. Qual é a questão da moda divina? A moda divina é, você vai lá no Apocalipse, que tem exatamente o mesmo padrão de linguagem do Gênesis, você tem lá 2 grandes sinais. Você tem o sinal da besta e o selo do cordeiro. Todo mundo aqui não tem o selo do cordeiro? E alguém está vendo algum selo do cordeiro em alguém? Por que a gente acha que o sinal da besta é o 666, é o chip da China, é o não sei o que, é uma coisa que está na testa ou na mão? Não tem sinal visível, está falando de sinais espirituais. Sinal espiritual, ele se assemelha a algo da escravidão, que é algo que ou você tem na mão ou você tem na cabeça. As pessoas matam por esse sinal espiritual, né? Que é aquele que quando você não tem na mão, ele te pira. As pessoas mais santas que eu conheço se piram. Ele é o primeiro Deus injusto, né? Porque a gente não gosta desse Deus. Como é que eu vou adorar um Deus que deixou Caim viver até cansar de viver? E a gente está torcendo assim. E aí quem vai gostar de um Deus que, ao invés de propor a pena de morte, deixa o cara que matou viver? Como assim? O cara ainda vive e nós ainda ponemos um sinal para ele viver com todas as garantias de alguém que matou, alguém que acha mesmo esse Deus justo, de acordo com as nossas leis. Eu estou falando assim, que o João está focado assim, irmão, amemos uns aos outros, mas não como Caim, que era homicida. Não, amemos como Deus, que deixou Caim viver, apesar de Caim ser um homicida. E na verdade Caim não era homicida. O homicida é aquele cara, o matador de aluguel é homicida. Ele mata por R$2.000, R$4.000, R$400.000, igual aconteceu em Goiânia, aí no Brasil no ano passado. Matou várias pessoas. Agora, esse ficou com ódio ruim e matou. E nesse sentido, todos nós somos homicidas. Por isso que Jesus falou, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que você chama alguém de imbecil, você está matando. Você está matando potencialidades, você está matando dons, você está matando talentos, você está matando negócios. Está matando mensagens. Você se orgulha porque não mata embrião, você mata criança, mulher, adulto, dons, talentos. Homicida. Agora Deus não. Deus viu um homem que matou um irmão. Ele nunca tinha matado antes e nunca mais matou depois. E Deus não achava que Caim era homicida. Né? Porque de repente tem gente que nunca vai matar ninguém porque é a pessoa que tem as mãos sujas, porque o que ela fala provoca tantas mortes, tantas loucuras. Vocês conhecem bem
né? Gente assim, que acha muita gente para matar no lugar dele. Fala, onde está alguém que o fulano matou? Não, ele nunca matou, porque o sinal desgraçado do inferno que o cara tinha que provocava a morte. Porque ele nunca enfiou a mão em ninguém. Homicida, assassino, genocida. E ainda assim, Deus injusto aos nossos olhos, deixa esse cara viver. E aí é que nós, como Caim, não entendemos a bênção de Deus, né? Porque nem João entendeu o que ele escreveu aqui, e nem a gente entende, porque quando Deus fala assim, outra coisa que a gente faz, né? Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse, o que a igreja faz? Interpreta esse sinal como sendo a cor preta das pessoas pretas e usa esse sinal para matar as pessoas pretas. Então o sinal de Caim é a sua pele preta? Pois traguem muitos e muitos africanos para o Brasil, que nós vamos matá-los de tanto trabalhar, eles vão trabalhar debaixo de chicote, de morte, de estupro, porque é assim que a gente vai acabar com essa maldição. Não sei se vocês sabem, a palavra castigo vem de tornar casto. Como eles são malditos, eles vão encontrar a salvação sendo castigados. Olha como é que a religião é muito mais perversa do que aquilo que eles pensam que Deus seja perverso. Porque para a religião Deus é perverso porque deixou um assassino viver até poder. E aí a gente pega um sinal que a gente não sabe qual foi, coloca sobre as pessoas pretas e usa esse sinal para matar as pessoas pretas. Que é a capacidade homicida. Quer dizer, a gente pega a história do Abel que matou o irmão e a gente usa a história para sair matando todos os nossos irmãos. A gente já matou muito mais do que Abel na história da humanidade. E aí vem a eloquência da frase de Paulo. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Porque todos são assassinos. Para a gente olhar para essa história e falar assim, meu Deus, eu nunca mais vou ficar com ódio de Deus porque ele deixou Caim viver. Porque Deus já deixou todo mundo aqui viver por coisas absurdas. Eu sei ao que Deus me deixou sobreviver. Meu Deus, eu sou muito grato a Deus. E olha que eu sou considerado um homem justo perto do que muita gente fez. Mas ao mesmo tempo, se qualquer besteirinha minha fosse descoberta, uma pessoa poderia achar que eu sou digno de morte, porque o Tiradentes morreu porque ele queria liberdade. Né? Aí Jesus fala assim, pois é, o que vocês fizeram é até feio, Roma mataria vocês, mas vocês não, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Esse é o amor melhor do que o João disse na cartinha dele. E aí, ó, vou finalizar aqui, as crianças vão ter vitória. Aí, retirou-se Caim da presença do Senhor, e aqui que é a tragédia. Porque quando a gente é burro espiritualmente, Deus fala assim, Caim, você virá desgraça universal, porém, ninguém vai te matar e ainda te põe um sinal para que isso não aconteça com você. Aí o Caim retira-se da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, ali na região onde era antigamente o Jardim do Éden. Ou seja, a gente fica habitando perto do Éden porque a gente não quer o Éden da presença de Deus em nós. Retirou-se Caim da presença de Deus e virou o empreendedor, o empresário, um homem justo, um lavrador, um construtor, um agricultor, um culturista, um colere. E a gente faz isso, a gente é igualzinho a Caim. Porque Deus nos põe um sinal para que possamos ter poder contra as serpentes, os escorpiões e nada absolutamente nos causar dano. E a gente já promove a Igreja Mundial do poder de Deus. Porque esse poder é de Deus, mas ele tem que estar na minha igreja. E onde é que eu queria chegar aqui? É que a gente perde essa bênção todo dia, porque primeiro a gente não consegue compreender a narrativa original. A gente tem que ler um texto que passou pelo moralismo de um homem santo como o apóstolo João. Mas como a gente idolatriza o apóstolo João, a gente não consegue entender que o Espírito que fez João escrever o que ele escreveu é o mesmo que nos faz estar aqui, nos dando uma interpretação melhor acerca de todas essas coisas. Então,
Não sejamos homicidas, nesse caso agora, assassinando a palavra de Deus nos nossos corações. Não sejamos assassinos do Espírito de Deus que nos habita. Porque Caim só vai conseguir ser o empreendedor que ele era se ele não se retirasse da presença de Deus. Porque olha só, Deus deu uma bênção para ele, mas a gente faz isso, né? Deus chega para você e fala assim: filha, perdoados estão todos os teus pecados. Aí você fala assim: nossa, Deus me perdoou, mas assim, eu acho que eu fiz é pecado. Então ele retira-se da presença do Senhor e vai virando aquela beata de igreja: o Senhor perdoou meus pecados, mas como eu não me perdoei, ai meu Deus, essa irmã veio com vestido de alça fina para o culto, essa veio com ministrar, essa roupa está transparente. Aí você fica nas picuinhas, porque Deus falou: perdoados estão os teus pecados, mas você não se perdoa e não quer perdoar mais ninguém. E aí a gente se orgulha de não ser Caim, e a gente é Caim, porque a gente fica em nome de um pecado que a gente não sente perdoado. E é difícil sentir os pecados perdoados, porque, por exemplo, eu sei que Deus perdoa os meus pecados, mas todo dia eu tenho que conviver com pessoas que pensam assim: tá, Deus perdoou, mas eu não te perdoei. Deus te perdoou, mas você não vai viver perto de mim não, porque eu não te perdoei, e eu não quero que você se perdoe. Deus está dizendo: Caim, eu te perdoei, cara. Eu devia ter te mandado para perto do pé junto, igual você mandou seu irmão. Mas ele está comigo e você pode estar comigo aqui em vida. E aí que a gente vai se tornar, porque o Caim se torna homicida, não é na hora que ele mata o Abel. Ele se torna homicida quando Deus fala com ele. Não foi quando ele, movido pelo ódio, assassinou o seu irmão. É quando, diante do perdão que Deus dá a ele prefere não andar com Deus ali, porque ele não se perdoou. Né? E a gente diz assim: o invejoso, gente, invejoso todos nós somos, tá? Todos nós, em algum momento, acho que é o pecado mais difícil de confessar, mas a gente é assim. Eu nasci com alguma coisa que minha irmã não nasceu, eu não gosto disso, aí você esconde isso até de você. Às vezes você dá graça: nossa, ainda bem que fulano também teve alguma coisa, porque aí eu não me sinto sozinho nesse meu abismo pessoal. Mas a gente é assim. E bem-aventurado é aquele que se derrama diante do Senhor, porque o Caim deveria ter falado isso: Senhor, eu sou uma criança idiota, carente, tá bom. Mas é isso, né? Há perdas das quais a gente não se recupera, só que a gente se recupera de qualquer perda quando a gente entende que o Senhor é por nós. Quando Deus falou com Moisés: ô Moisés, você matou o egípcio, mas eu sou contigo. E Deus não é com a gente pra gente virar cínico, vagabundo. Esse cara aí agora fica usando o perdão que Deus deu a ele para ficar fazendo tudo o que ele quer. Não, o perdão é tão perdão quanto o amor. E o amor de Cristo nos constrange. Como é que eu vou virar malandro diante do perdão de Deus? Como é que eu vou... eu vou fazer máquina de matar egípcios. Não, Deus perdoou por aquele egípcio que eu assassinei há 40 anos atrás, diria Moisés. Então agora eu quero salvar o mundo inteiro, o meu povo. Era a chance que Caim tinha. E a gente nem sabe dizer se ele agarrou essa chance. Pode ser que ele tenha agarrado, porque ele foi um homem próspero, né? Ele construiu suas coisas. De alguma maneira ele andou fugitivo de Deus, porque diz que quando Eva vai ter um outro filho chamado Sete, daí é que se passou a invocar-se o nome do Senhor. Então, possivelmente, a humanidade foi se cainizando, né? Não, Deus, né? Em vez de entender o perdão de Deus, entendeu assim, né? A humanidade ficou com raiva porque Deus deixou um assassino sobreviver. Porque Deus, ele não é de esquerda, não. Ele só entende que a punição tem que ser educação. Meu filho, não quero passar pela morte que você não passou. Você vai ficar vivo que você vai ter a chance de aprender. E não foi por zombaria que Deus fez isso com ele. Foi por amor, graça, vida. O Saramago escreveu um livro cheio de dó de Caim, ironizando o Deus cristão. E aí, de acordo com a lógica do Deus cristão, né, de como os cristãos veem Deus, Saramago está certo no livro dele. Porque você fica amargurado com Deus, tadinho de Caim. Na verdade é o contrário. Deus encheu a vida de Caim de misericórdia. Caim talvez não soube abraçar essa misericórdia, como a gente não deve abraçar
coisas muito menores que Deus nos faz. E a mulher que não tem mais marido fica amargurada que Deus tirou o marido dela. Ela nem está entendendo que essa é precisamente a bênção. Aí mais um critério para eu ser fã da pastora Nadir. Ela entendeu que a bênção foi isso. Olha, eu não tenho marido não. Eu sou casada com Jesus e agora eu estou ali para fazer tudo que Ele me confiou. A gente fica amargurado com Deus porque Deus nos tirou um filho sem entender que Deus Ele pode usar muitos outros filhos. Não é porque Deus tirou nossos filhos, não é que a vida é tragédia mesmo. Cada dia com um filho é uma bênção imensurável, mas há outros que não serão protegidos disso. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quer pois vivamos ou morramos, quer tenhamos filhos ou não, né? Há quem perdeu o filho cedo, está com ódio de Deus. Há quem tem filhos que vão ver cansados, esses meninos vão se tornando traficantes de renome na humanidade. Esse fica, Senhor, porque o Senhor nos levou para a glória. Minha mãe costumava falar isso para a gente, né? Não, eu falo com Jesus. Se for para ver uma coisa aí, Jesus, prepare e leva. Meus irmãos tinham pavor disso. Mas será a autenticidade da minha mãe? Ela estava errada? Prefiro que Jesus leve do que deixe transformar numa coisa ruim. Nossa, que mãe. Tem mãe que prefere que o filho vire malandrão, estuprador e tudo, mas eu quero ele vivo. É meu filho. Tá doido. Minha mãe entendeu o amor de Deus. Esse amor tenaz, que prepara e leva. Que livra o filho do dia mau. Não, isso é uma maneira dela desejar a morte dos filhos. Não, isso é uma maneira dela desejar a salvação dos filhos. E aí, a gente precisa se apropriar disso. Porque até nessa história que para a nossa tradição é trágica, se tem Deus no meio, não tem tragédia. Deus entrou no meio e falou com Caim, deu a ele um sinal, ainda falou para ele que ninguém iria feri-lo. Não tem tragédia nessa história. Tragédia é o que a gente faz. É a forma como a gente percebe a vida. E aí eu termino aqui dizendo isso, né? O que Jesus disse, se o teu olhar for bom, toda a tua existência será luminosa. Ninguém nunca mais vai chamar Abel de invejoso ou Caim de invejoso. Às vezes Caim nem sabe, o invejoso era o Abel que morreu cedo. E ele ficou vivo para ter chance de não ficar invejoso. Porque as coisas não são lineares como a gente pensa, elas são cheias de mistérios. Cheias de mistérios. É mais ou menos igual Flor de Lis e Pastor Anderson, antes do carro. A gente pode dizer que os dois eles se merecem, mas são dois servos do Senhor. Um não matou o outro, mas o outro também não prestava não, mas ele morreu, virou coitado, mas ele não prestava. E aí Deus deixa a Flor de Lis lá na prisão, tendo a chance de se arrepender. E será que ela vai se arrepender? Porque o que Deus disse que ia fazer com ela, Deus fez. Eu ouvi as profecias desde 2016 dizendo, eu vou acabar com toda a farsa, eu vou derrubar congressos. Isso vocês acham que nunca vai cair? Vai cair! E foi perceber cascata, né? Cai o Congresso Interdenominacional Flor de Lis, cai Gideões Missionários da Última Hora, e foi caindo todo mundo na cara do Brasil. Querendo dizer assim, olha, Flor de Lis não é flor que se cheira, era só de lis mesmo. Mas Anderson do Carmo foi recolhido. Não estou dizendo que quem matou ele foi um anjo do Senhor. Ele foi entregue à sorte da vida, porque Deus tentou, falou. Teve uma hora que uma irmãzinha falou com ela, olha, teu casamento é defeituoso. Ela pega o microfone, filha, tu é enviada de Satanás, não é enviada de Satanás, não, uma pobre coitada aí. Mas a enviada não era de Satanás, não. Era de Deus. Mas isso tudo que aos nossos olhos vira notícia, política, tudo, isso tudo é misericórdia de Deus, apesar das fezes que a gente produz, das nossas obras. A gente obra demais diante de Deus, mas Ele faz separar em si os elementos. Não é bosta não, gente, é proteína e água. Separe esses elementos que vocês vão ver que não é bosta, porque a minha graça te bosta, ou melhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nessa defesa que vocês produzem. Porque vocês produzem isso, e eu sou Deus de amor e de vida e de graça, apesar de vocês serem quem vocês são. Amém? Essa é a palavra que sai dessa boca desse amaldiçoado, que só sai coisas desagradáveis. Mas, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra.
graça e agradecemos também desde já pelos elementos com os quais vamos rememorar diante do Senhor o sacrifício que o Senhor verteu por nós. E essa é a nossa comunhão, esse é o nosso discernimento. Sabemos que nós somos fruto de tão grande nuvem de testemunhos. E se o texto bíblico fala que o Abel foi um herói da fé, o Caim também foi peça do Senhor para a nossa fé. Para que nós entendamos. Para que nós entendamos que a nós nos basta aprender, seja com a morte de Abel, seja com a vida de Caim, porque o Senhor é tudo em todos, e foi sendo tudo em todos, que o Senhor também foi nada em todo mundo, vertendo o teu sangue até a morte, morte de cruz, ou seja, morte de quem era visto como maldito às últimas consequências. E assim, ó Pai, nós também vamos agora colocar diante do Senhor este memorial, todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. O Senhor nos deu vida como o Senhor deu vida a Caim, para que nós nos arrependamos todos os dias diante de Ti. E é em memória a esse sacrifício perfeito é que nós rememoramos diante de Ti, com esses elementos, com esse sacrifício de Caim, fruto das nossas indústrias, das nossas compras. Mas o Senhor, agrada-te, Senhor, dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Cadê os elementos? Eles tinham relações sexuais na ceia. E tem um caso bem icônico, assim, de um irmão que congregava na igreja onde era adolescente e jovem, que ele chegou muito perturbado na ceia e foi procurar o meu pai para conversar com o meu pai. Ai, irmão, eu posso tomar ceia, acho que eu adulterei. Como adulterei? Eu adulterei com a minha mulher. E o que é adulterar com a mulher? Porque ele deve ter feito um sexo tão gostoso na noite anterior que ele não se julgou digno de participar do memorial do sacrifício de Jesus. Quando o sacrifício de Jesus é baseado em vinho. É baseado no produto da videira, que quando não nos deixa embebedados de alegria, nos deixa satisfeito de prazer, que é a coisa básica, pão e vinho. Né? Pão e o fruto da videira. E aí o irmão se sentiu em adultério, porque ele teve um sexo muito gostoso com a esposa dele, então ele não podia. E, claro, cada um tem suas histórias particulares. Talvez tenha casais onde a mulher está clamando a Deus para que o marido faça um sacrifício, que ele está meio maníaco, né? Que é sexo 4 vezes por dia, né? E aí, às vezes, tem isso, né? Mas o que a gente faz? A gente idolatriza isso, a gente tem medo de sorrir, porque Deus não se agrada do sorriso, né? Porque foi um momento de tristeza. Mas é interessante que até no momento de tristeza, Jesus falou tanta coisa triste para os seus apóstolos, e aí ele vai e canta um hino. Canta um hino e fala assim, agora vamos para o monte orar. Ele canta. Porque cântico faz parte da tristeza. Não tem um cântico fúnebre. Tem um cântico de alegria, tem um fúnebre. Eu lembro de um professor que eu tinha lá na psicologia, de psicologia transpessoal, quando ele morreu, eles filmaram o enterro dele. Está lá o caixão, e na sala todo mundo fazendo uma dança de teor indiano, misturado com budista. Então o cara está lá morto e todo mundo... As danças que ele fazia nas nossas aulas de psicologia transpessoal. E é isso, gente, que a morte e a vida nele são a mesma coisa. E a alegria é só, ou melhor, a tristeza é só outro polo da alegria. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que foi isso que ele fez por nós. Ele... Cuidado que essa mesa vai cair com você. Isso aqui cai. Então ele está dizendo, olha, toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor, porque anunciar essa morte que... Onde é que está a nossa vida? A nossa vida está na morte dele. Ele dizia isso, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele só fica grão de trigo. Vai ser enfeitado nas estâncias de vocês. É só um grão de trigo. Mas quando o grão de trigo morre,
Ou seja, o meu sangue vestido é a prosperidade, a minha carne é a prosperidade. Ele fala palavras absurdas que os judeus ficavam loucos. Porque o meu sangue é a verdadeira bebida e a minha carne é a verdadeira comida. E quem não come isso e não bebe isso, não tem parte comigo. Então, é um memorial também, não é de prosperidade no sentido material, de que a gente tenha vergonha da cruz. É no sentido de que a dor é apenas o caminho pelo qual a alegria é fabricada. Isso. Né? A dor com discernimento. Você vai cair, mocinha. Não pode encostar no vidro, não. Aí, ele diz, então, gente, quando a gente... Vamos pegar os elementos, né? Cada um vai pegar a missão. Vamos pegar os elementos aqui na mesa. Pode passar, não é porque o papelzinho ficou tão bonitinho pendurado. Mesmo. E aí, olha só como é que a gente é limitado aqui. Não? Isso. Por que a gente é limitado aqui? A gente está aqui, ó. Ele vê que a misericórdia do Senhor é infinita, que nós estamos aqui como que sendo um Caim. A gente está oferecendo a Deus do produto, não é nem o produto da terra, é um produto processado. Né? Mas Deus é misericórdia. Ele sabe que a gente não tem um pomar aqui em casa, que ninguém teve tempo de plantar uva. Né? Ele não está preocupado nem com o elemento em si, ele está preocupado com... Você sabe quem eu sou? Você sabe que vocês fazem comunhão aqui uns dos outros e que nós temos comunhão eterna com Caim e Abel? Que nós temos comunhão eterna com a história da humanidade, porque a história da humanidade é para ser passada toda no sacrifício eterno do Cordeiro? Quem tem consciência desse corpo, de que é parte desse corpo, come e bebe com discernimento. Agora quem está aqui, meu Deus, hoje eu estou santo, amanhã eu vou fofocar, mas agora é hora da ceia. Está comendo e bebendo sem discernimento. Porque andar com Jesus é essa responsabilidade de entender que cada passo nosso tem que ser feito com discernimento, não é obsessão de delegado, é a alegria de quem está com ele vai ver o mal e vai ser desviado do mal. E assim, nesse espírito, sabendo que somos parte do corpo de Cristo, comamos e bebemos. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.